Hari Om! Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo que tardou, mas como vocês devem perceber, a minha voz ainda está um pouquinho estranha, pelo que eu peço desde já desculpas, mas acho que é perceptível e por isso decidi avançar hoje. Antes de entrarmos no tema, eu vou pedir que vocês me acompanhem, pode ser mentalizando, pode ser escutando ou vocalizando o mantra, se assim o desejarem. Então, por favor, fechem um pouco os olhos, tomem 1, 2, 3 respirações bem profundas, centrando o corpo e, no fundo, trazendo essa consciência para aquilo que vocês estão a fazer aqui e agora. Depois, se fizer sentido, também podem trazer as vossas mãos unidas, frente ao centro do peito, em Anjali Mudra. E abrimos com o mantra Asatoma. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Respira fundo. Que se vá toda a confusão para que venha a clareza. Que se vá toda a escuridão, sinônimo da ignorância, para que possa entrar a luz do conhecimento. Que se vá tudo aquilo que é irreal, tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que é perecível, para que permaneça apenas o absoluto. Paz, paz, paz. E diz então o mantra. Qual é o tema que eu trouxe para hoje? Pranayama. E nós podemos traduzir Pranayama como expansão da energia vital. Dentro do yoga e da tradição védica existem muitas histórias recheadas de simbolismo e que são maravilhosas para nos ajudarem a entender a importância das coisas e como esses aspectos se relacionam connosco. Então eu vou contar brevemente uma história, assim muito resumida, que é uma característica minha também, tentar resumir as coisas. Tenho tentado ver isso como uma qualidade e não como um defeito. E nesta história, vários elementos que fazem parte do nosso corpo discutiam entre si a sua importância. Então nós tínhamos a terra, o fogo, o ar, o espaço, tínhamos a mente e o nosso próprio discurso a discutirem todos entre si e assumindo-se cada um deles como o mais importante e como aquele que sustentava este corpo perecível. E assistindo a tudo isto estava o prana. Ele ouvia os argumentos de cada um destes elementos até que por fim ele decidiu dizer: não se iludam, meus caros, o mais importante, aquele que sustenta este corpo perecível, sou eu. E óbvio que todos os outros elementos discordaram e por isso Prana resolveu a pouco e pouco começar a retirar-se do corpo. E assim que ele começa a fazê-lo, todos os outros elementos foram obrigados a retirar-se do corpo também. E quando o Prana resolveu voltar ao corpo, todos os outros elementos assumiram os seus respectivos lugares. Então esta história revela a importância do prana, que sustenta não só este corpo, mas todos os níveis da nossa manifestação. O prana, ou energia vital, está presente em todo o lugar e ajuda a manifestar. Ele permeia toda a manifestação. Então o pranayama pode ser traduzido como um conjunto de técnicas que visam o domínio e a expansão da nossa energia vital. E qual é a importância do pranayama? Ela é imensa. Ela não é apenas uma técnica que nos ajuda a respirar melhor e a ter consciência dessa respiração, embora isso seja fundamental.
O que acontece é que nós não nos damos conta, na maior parte do tempo, de como respiramos mal. E apesar da respiração ser uma função involuntária, e ainda bem que o é, porque seria muito complicado nós estarmos constantemente a pensar agora inspira, agora expira, já para não falar que nem sequer poderíamos dormir, porque durante o sono a respiração continua a ocorrer e nós não temos de nos preocupar com isso. Mas a verdade é que nós solicitamos a nossa respiração de formas que são muitas vezes prejudiciais para o próprio corpo. Então nós damos por nós a respirar de uma forma superficial quando não existe qualquer esforço ou quando nem sequer estamos sujeitos a nenhum stress. Aparentemente, porque essa é outra interpretação que nós fazemos de forma equivocada atualmente. Para nós, hoje em dia, tudo é fonte de stress. Uma fila no trânsito é fonte de stress. Uma fila no supermercado é uma fonte de stress. Eu não ter muitos likes numa publicação pode ser uma fonte de stress. E isso vem de um lugar de pouca clareza, porque a respiração e o facto de ela poder ser superficial para corresponder a uma situação de perigo é uma herança da nossa ancestralidade. Quando nós vivíamos lá nos primórdios dos tempos, no meio dos animais selvagens e no meio daquelas florestas cerradas, sem defesas no nosso corpo, a não ser o nosso intelecto, aquilo que nos valia era então nós fugirmos, era este mecanismo de luta ou fuga. E quando nós precisamos de lutar ou fugir, a respiração ela acelera, obviamente. Hoje em dia, nós temos outro tipo de perigos, mas em condições normais nós não precisamos de lutar ou fugir com tanta frequência como fazíamos lá naqueles primórdios. Mas, no entanto, nós continuamos a usar esta respiração superficial muitas vezes, muito mais vezes do que aquilo que realmente é necessário. A nossa respiração é um grande aliado para nos ajudar a ter uma maior clareza mental, para nos ajudar a permanecer mais calmos e mais tranquilos. E os estudos apontam para que nós façamos cerca de 30.000 respirações por dia. Portanto, é muita respiração. Existe uma música que eu gosto muito, do Ben Harper, e algures nessa música ele diz o seguinte: eu vivo 1000 vidas num dia e a cada respiração que eu faço, eu morro um pouco. E sem querer trazer muita pressão, a verdade é mesmo essa. Se nós pensarmos, nós vivemos num intervalo que decorre entre a nossa primeira inspiração e a nossa última expiração. Então, à semelhança de tudo o que acontece na manifestação, nós temos um limite para as respirações que podemos fazer. E se continuarmos a pensar desta forma, quanto melhor eu respirar de forma mais consciente e mais profunda, eu vou prolongar essa longevidade, eu vou prolongar esse intervalo, porque se eu tenho um número finito de respirações para fazer e se eu faço num ritmo constantemente elevado, é como se eu estivesse a encurtar o meu intervalo, a minha permanência aqui. E é óbvio que eu não quero com isto trazer uma visão catastrófica, mas é para dar esse cunho de importância de que a nossa respiração de facto se reveste. Então, voltando ao pranayama, como é que o pranayama se conecta a isto tudo? Sendo o pranayama um conjunto de técnicas respiratórias que visam o domínio e a expansão da nossa energia vital. E se essa energia vital, uma das suas maiores fontes é a nossa respiração, através dessas técnicas nós podemos respirar melhor. E respirar melhor é um aliado para o desporto, um aliado para o discurso, um aliado para o canto, para a entoação de mantra e para muito mais coisas. Então, de forma simples, porque é um tema, como todos os temas do yoga, muito abrangente, muito rico, eu queria só trazer de forma breve este holofote sobre a respiração e sobre o pranayama.
E agora vou convidar-vos, desculpem, para concluirmos, a fazermos um pranayama em conjunto. Chama-se Samavriti Pranayama, é também conhecido como o pranayama simétrico e vocês já vão perceber porquê. É bem simples de ser feito, não requer grandes conhecimentos acerca, só foco. E depois de vocês fazerem esse pranayama, eu convido-vos também a observarem como se sentem. É algo que vocês depois podem fazer sozinhos, em casa, ajuda a concentrar a nossa mente, ajuda a preparar para a meditação. Podem fazer também antes de dormir. Enfim, fica aí ao vosso critério escolher. Então, para começar, por favor, uma postura ereta, super importante. Vocês podem ficar sentados diretamente no tapete de yoga ou numa cadeira. O importante é vocês trazerem a coluna bem aprumada, terem essa consciência de que existe muito espaço entre as vossas vértebras. Soltem os ombros atrás e abaixo, coração aberto, sem, no entanto, comprimirem aquela região entre as vossas omoplatas. E depois encontrem um colo para as vossas mãos, para os vossos braços, de maneira a que os braços também fiquem bem descontraídos. Observem as vossas pernas e pés. Se estiverem sentados numa cadeira, os pés podem estar pousados diretamente no chão. Se estiverem sentados sobre um tapete ou no chão, as pernas podem estar cruzadas. Então, por favor, observem e permaneçam confortáveis. E depois dessa posição escolhida e definida, fechem um pouco os vossos olhos e percebam o vosso alinhamento. A cabeça perfeitamente encaixada entre os ombros, alinhada com o centro do peito, que por sua vez está alinhado com a vossa pelvis. Tomem, por favor, 3 respirações longas e profundas. Inspira pelo nariz e expira pelo nariz. Depois dessas 3 respirações fluidas e profundas, cada um de nós vai estabelecer mentalmente uma contagem. E essa contagem deve ser confortável e adequada à capacidade vital de cada um. Então, como exemplo, eu vou estabelecer uma contagem de 2. E nós inspiramos em 1, 2. Retemos os pulmões cheios em 1, 2. Expiramos em 1, 2. E retemos os pulmões vazios em 1, 2. Ou seja, todos os tempos de todas as fases da nossa respiração vão ter exatamente a mesma contagem. Por isso, este pranayama se diz simétrico. Essa contagem ela deve ser estabelecida, eu reforço, de acordo com a vossa capacidade vital. Então, fazer pranayama não se trata de perceber quanto tempo eu aguento com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios. Trata-se de ter bom senso e de trabalhar o domínio e a expansão da nossa energia vital, tal como diz a tradução. Então, vamos lá. Durante as próximas 4 respirações, estabeleçam uma contagem. Façam um pequeno teste. Percebam qual a contagem mais adequada. Se 4 respirações não forem suficientes, façam 5 ou 6.
Depois de terem estabelecido a vossa contagem de forma confortável, mais uma vez eu reforço, por favor, fazer pranayama, como qualquer prática, deve ser feito de forma muito responsável e consciente. Depois de terem estabelecido a vossa contagem, então agora sim, entramos no pranayama propriamente dito. Façam alguns ciclos na contagem estabelecida. E esses ciclos eles vão variar de acordo com cada um. Mas é recomendável que vocês permaneçam pelo menos 2, 3 minutos fazendo o pranayama para que possam receber os seus benefícios, para que haja tempo que a vossa mente venha para um lugar mais tranquilo, mais equânime. Então, resumindo, o que nós fazemos é, primeiro, cuidar da nossa postura, sentar de forma confortável, mantendo a coluna ereta. Começamos com 3 respirações longas, profundas e fluidas. E depois dessas 3 respirações, levamos mais alguns ciclos para estabelecer de forma confortável a nossa contagem. Mas eu já sei que a minha contagem é 4. Às vezes isso pode mudar. Às vezes pode haver um dia em que eu não me sinta confortável com essa contagem, eu tenha que diminuí-la um pouco. No outro dia, talvez eu sinta que possa aumentá-la um pouco. Então, por favor, não se precipitem. Estudem. E até que a vossa prática seja consistente, as certezas, elas nunca são certezas. Nós temos que estar em constante autoestudo e autoobservação. Depois de estabelecerem essa contagem, então façam, por favor, mais alguns ciclos, prolongando esse pranayama por 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Vão com calma, vão observando, não lancem logo um tempo demasiado longo, porque o nosso corpo, se não estiver habituado, também não se vai sentir confortável parado durante muito tempo, digamos assim. Então eu espero que tenha sido interessante, espero que pratiquem, comentem, por favor, se for o caso, se acharem que é pertinente. E este era o tema que eu tinha para trazer hoje. Pranayama, volto a dizer, é muito vasto e hoje foi apenas um exemplo que eu vos trouxe. Também tentei de forma resumida colocar alguns pontos que tornam o pranayama algo tão importante, assim como a nossa respiração. Mas mais vídeos serão feitos acerca do tema, com certeza. Até lá, terminamos com mantra da felicidade para todos. Então, por favor, se quiserem, fechem os vossos olhos e de novo tragam as mãos unidas frente ao centro do vosso peito. Loka samastha sukhino bhavantu. Que todos os seres sejam felizes em todos os lugares. Om Loka samastha sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om. Namastê.